Você parar de gravar. Precisa entender que a prioridade que te leva à sua salvação é Deus. Então, as riquezas, os patrimônios, ela não é a prioridade. São consequência da sua conquista do teu trabalho dia a dia. Mas a tua prioridade tem que estar acima disso tudo, que é Deus. É isso. Página 136, gente. Última página. Acabando, pai. Dá até uma dorzinha no coração. É muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. 166. Vê se tu acha aí, porque não tá na ordem. Achou, Bia? Tá bom, né? Tá. Vamos lá, gente. A graça veio através de Jesus Cristo, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Repetindo, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, Moisés nos deu a lei, né? Através de Moisés a lei nos foi dada, e através de Jesus veio a verdade e a graça. Isso está lá em João 1,17. Em João 1,17, não sei. Está em João 1,17? João 1,17. Tá, João 1,17. Confundi com 3,17, no final de 3. É a oração de Jesus ao Pai. Antes da vinda de Jesus ao mundo, a humanidade experimentou de alguma forma a graça de Deus, mas não na sua plenitude. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. A graça do Senhor, ela sempre esteve sobre a humanidade. É importante a gente entender isso. Mas a sua plenitude, ela vem através de Cristo. Aí a gente vê, a lei veio, aqui fala, porque a lei veio dada por Moisés. A lei por Moisés. Que leis são essas? Né? Aí tem que pensar. Que leis que veio dada por Moisés? Mandamento. Aí isso aí, o mandamento não roubar, não matar, não adulterar. Mas foi tão abençoado assim que não criar ídolos para você. Por exemplo, Moisés quando subiu o monte, e ele quando volta, o que o povo estava fazendo? Não cumprindo a lei. Estavam criando um bezerro de ouro para ser seus deuses. Não é isso? Então é isso que a gente tem que ter e cuidado. perder a esperança dele descer com a verdade. Então tem que ter cuidado com quando isso. ele desce, eu fazer um bezerro de ouro. Nossa, muito interessante o que a Dona Leda falou. Muito. Porque a Bíblia vai dizer que haveria um profeta como Moisés, e esse profeta é Jesus. A Dona Leda falou uma coisa muito interessante. O povo perdeu a esperança de Moisés descer. Ou seja, quem era o povo de Israel antes de Jesus Cristo vir ao mundo? Um povo que tinha perdido a esperança no Messias. Tá bem? Mas é isso que está acontecendo hoje. As pessoas ainda continuam perdendo a esperança. Exatamente, perdendo a esperança que Jesus vai voltar. Desde o início é falado que Jesus vai voltar. E cadê Jesus que não volta? Então o povo perde a esperança. Então eles vão fazer outra coisa. Gente, hoje está tendo. Só na base da revelação. Então eu vou fazer isso aqui quando ele chega. Aí todo mundo quer, porque todo mundo vai pegar outro, esquece a graça. Porém, ainda que demore, ainda que as pessoas percam a esperança, veja o que aconteceu com aquele povo quando Moisés desceu, teve uma punição. Exatamente. É o que vai acontecer na vida de Jesus. Eles foram pegos no flagra. Foram pegos cometendo idolatria, né? Naquela época, Deus vai falar muito sobre a idolatria como prostituição. Eu acho isso muito interessante, porque é uma palavra muito forte que a gente usa hoje em dia. Só que Deus tratava a idolatria como prostituição. Continuando, gente. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João 1,16. Os crentes que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas estão debaixo da sua graça. Continuando no segundo parágrafo. O tempo da lei de Moisés acabou e o que agora está em vigor é a graça de Deus. Um dos objetivos da graça não é nos tornar livres da lei, mas também nos dar vitória sobre o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso está lá em Romanos 6,14. O pecado não tem domínio sobre a gente, porque nós estamos embaixo
da graça. Isso também quer dizer que o peso da condenação e o jugo da lei do Antigo Testamento nada mais tem a ver com os crentes em Cristo, pois vivemos numa atmosfera espiritual bastante diferente daquela do Antigo Testamento. A obra que Cristo consumou com sua morte e ressurreição é o admirável fundamento do plano de Deus para a salvação do homem, porque a lei foi dada por Moisés, repetindo, a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Cristo. A graça de Deus não elimina a obediência, é importante isso aqui. A graça de Deus não elimina a obediência. É isso? Elimina e obediência. É porque está escrito errado aqui na revista. A graça de Deus não elimina a obediência, antes torna-a imperiosa. Eu procurei o significado dessa palavra, imperiosa, tem a ver com influência, importância. Então a lei, ela não é eliminada, mas ela se torna influente. A graça requer santificação, renúncia e uma vida piedosa diante de Deus e dos homens, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, é necessário ter arrependimento, né? É necessário, com certeza. Até na lei, na própria lei, quando se tratava das leis mosaicas, de nada adiantava sacrifícios sem arrependimento. Os sacrifícios, mesmo naquela época, que a gente até aprendeu aqui na lição, também não nessa, mas em lições passadas, que deveria haver arrependimento também naquela época, tanto agora como antes. Então é isso, gente. Finalizando aqui, a referência do que a gente acabou de ler aqui está em Tito 2, 11 ao 12. Agora a gente vai para algumas perguntinhas para a gente finalizar a lição. O que é um adorador? Um adorador é viver na presença de Deus o tempo todo, é estar debaixo da graça. Sem mentira, sem sempre em contato com Deus, com a palavra. Amém. Mais alguém? Quer completar? Sim, fala. Todos concordamos? Adorar é aquele que está debaixo, a gente falou aqui, da graça e da obediência. Para mim, adorar é louvar a Deus com a sua vida, ações e etc. Amém. Isso. Adorar vem, só completando, pode também ter o significado de glorificar, engrandecer e honrar o nome de Deus através das nossas atitudes e ações. Foi isso que tu completou aqui o que ela falou. Sim. Ela falou sobre as nossas atitudes, né? Louvar o nome do Senhor através da nossa vida. Acho que ela daquela língua que estava aí. Também acho. Também acho. Nossas vidas, vida dos nossos irmãos. Hoje ela está aqui toda. Próxima pergunta. Por que o Pentateuco é tão importante para sermos verdadeiros adoradores? Oi? Pentateuco. Por que o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, nossa revista, é tão importante para que sejamos verdadeiramente adoradores? Agora, vai lá. Quem vai seguir? Porque a gente começa com o ensinamento, né? O que é o bem e o mal. Algumas vezes a gente diz. Tem que falar a verdade. A verdade, exatamente. Eles falam essa mentira. Mentira. Eu acho também que pode ser porque é o princípio, né? Como eu vou explicar? Tipo, o jeito de. Começou a ser adorado a Deus, como Deus queria o louvor e isso aí. A gente já falou, tem que saber o início e passar para o fim. Cheio de filósofo. Vai que acordou com tudo. Acordar no filósofo. Amém, gente. Então é isso. O Pentateuco é importante porque
porque a gente aprende determinadas coisas, Eu não sabia. determinados exemplos, que só a palavra do Senhor vai nos dar. Amém? Amém. Por último, qual o papel da graça de Deus na vida de um adorador cristão nos dias de hoje? Essa aqui, ó, eu vou até dar uma dica para vocês, Levítico, vai ter muito a ver com Levítico. É o quê? Repete a pergunta. Qual o papel da graça de Deus na vida de um adorador cristão nos dias de hoje? Uma das respostas pode ter a ver com Levítico. Vou dar mais uma dica. Dia da expiação, sacerdócio, tudo isso. Vai. Vai, Simone. Vou falar então. Eu tô repetindo. Ó, é só uma das respostas, pode ter várias outras. Mas uma resposta bem importante que a gente aprendeu bastante nas lições é sobre sacerdócio. Naquela época, somente o sacerdote poderia sacrificar, ou seja, todas as leis cerimoniais elas eram cumpridas através do sacerdote. E uma vez por ano nós tínhamos o dia da expiação, que era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali levava o sacrifício para todo o povo, né, que cobria o pecado de todo o povo. Hoje nós não precisamos de sacerdotes. Hoje nós temos livre acesso ao lugar santíssimo, pela graça do Senhor. A partir do momento que Jesus morre, o véu do templo é rasgado. Ou seja, nós temos livre acesso. Lembrando para vocês, ó, o templo era mais ou menos assim, tinha um pátio. E aí dentro, no pátio, ficavam algumas coisas, se não me engano, até o... Não era altar, não, é holocausto. O holocausto fica no pátio do templo. E aí você tem o lugar santo, que era como se fosse, vamos botar, por exemplo, lá fora, a gente tem o pátio. Aqui a gente tem um lugar santo, que fica o candelabro, se eu não me engano, o altar também fica no lugar santo. E ali no gabinete do pastor, vamos botar assim, que é um lugar mais reservado, a gente vai ter o lugar santíssimo. Ali dentro, só quem entrava era o sumo sacerdote, ou seja, o grande sacerdote, Arão, no caso. E ali dentro tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, a gente tinha as leis. As tábuas das leis ficavam dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança significava a presença do Senhor. Então hoje nós temos livre acesso ao lugar santíssimo. A gente não precisa mais, por exemplo, do pastor, vamos colocar ele aqui como grande sacerdote, para ir até lá. E uma coisa muito interessante também, gente, que eu queria contar para vocês, é que Jesus, quando ele morre, ele não é só o Cordeiro de Deus, mas ele se torna o nosso sumo sacerdote. Então, o mesmo que morre é o mesmo que se leva morto até o lugar santíssimo para se entregar pelos nossos pecados. Então, acho isso muito interessante. O mesmo que morre em nosso lugar é o mesmo que se leva até o lugar santíssimo. Pode falar, Rosa. Esse negócio que tu falou da sacerdote, né? Uhum. Que vai num lugarzinho pra receber, ganhar, Para entregar, para levar o sacrifício pelos pecados do povo. Fica amarrado com um negócio você passa eu pensei mal. que, tipo, fosse pra ele ganhar um negócio, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí, eu não me lembro o versículo que fala, nem muito bem como se fala, que pra gente procurar no nosso secreto, alguma coisa. Não lembro muito bem o que se fala, tá? Acho que é Mateus 6, você está falando do lugar secreto, é isso que você está falando? Acho que De entrar no quarto, fechar a porta, é isso? Isso. Mateus 6, 6. Seria aqui também, como falar, qual o papel da graça de Deus na vida de um adorador cristão nos dias de hoje? Jesus. A graça. Veio a graça dentro de quem? A graça de Deus Mas o que é ela promove na a nossa vida? salvação, redenção, reconciliação. Por que você demorou a responder? Fiquei esperando de mim, né? Eu fico esperando, Então é isso aí, pastor. Isso aí. Amém. Ela nos dá, a graça do Senhor hoje para nós adoradores nos dá livre acesso ao Pai. Então, Rabinho, Né? Nós temos livre acesso. Não tem aquela musiquinha de canto? Então me leva à sala do trono. Nós hoje temos livre acesso à sala do trono. Então hoje nós podemos adorar o Senhor face a face. Isso aí, Ross. Não sei o que falar. Hoje está forte. Estou sentindo a presença aqui. Amém. Gente, é isso. Terminamos. Vamos lá
Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Deus merece mais. Aleluia. Amém. Então, lá na página 164, a gente vai dar continuidade a partir do número 7. A gente está falando sobre a natureza e a função da lei no Antigo Testamento. E aí a gente vai observar alguns pontos. A pastora Simone falou do ponto 1, do ponto 2, do ponto 4, 5, 6 e agora a gente vai para o 7, que vai dizer: a salvação no Antigo Testamento jamais teve por base a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. Ou seja, a salvação no Antigo Testamento não vinha do cumprimento das leis. A salvação ela não vinha do povo de Israel pegar e cumprir todas as leis. Não. E a gente vai ter uma coisa bem interessante que eu vou tentar achar aqui para vocês. Se eu não me engano, lá em Levítico, até um pouquinho antes da lição. Que vai falar sobre os tipos de sacrifício. Será que eu encontro? Foi a primeira lição, né? Foi a primeira? Não, até o primeiro. Isso, dessa revista. Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro onde foi. Os tipos de sacrifício. Sacrifício não. Leis. Ah, foi. Os tipos de lei. Se eu não me engano, era Levítico ou era É aqui, ó. Página 163. Lei moral, lei civil, lei cerimonial. Isso. 163. Isso. É a nossa lição mesmo, né? Eu acho muito fazendo outra lição mais. Então a gente tinha leis civis, ou seja, leis para o povo. Por exemplo, hoje em dia a gente tem leis, por exemplo, as penas que a gente tem hoje para tal crime, tantos anos de pena. Isso são leis civis. Leis morais são regras de como a gente vive em sociedade. Por exemplo, eu sei que eu não posso, sei lá, algumas são muito leis civis também. Sei lá, uma lei moral, por exemplo, eu não posso adulterar, isso seria lei moral, entendeu? Eu tenho um caráter e esse caráter ele não pode ser quebrado. Lei cerimonial. Pode ser. É tudo aquilo que vem contra os nossos princípios. Isso, bom. Seriam as leis que vêm contra os nossos princípios e o caráter de Deus. Todas as leis que vão contra o caráter de Deus, elas são leis morais. Leis cerimoniais. Como fazer alguma coisa. Naquela época eram os sacrifícios e os rituais de adoração. Então, as leis de como queimar o sacrifício, como, enfim, levar alguma coisa até o sacerdote, como fazer algum tipo de purificação. Tudo isso são leis cerimoniais. Então, vamos lá. Então a lei, ela não era o que levava para as palavras. Esse negócio de lei foi na aula passada. Foi ela tá no capítulo. Que estranho. Então, Bia, você tá com a revista também? Tem no celular não? Eu no grupo não botei no grupo não. Mas ela tá no. Eu vou te dar aqui no celular. Peraí. Vamos botar no grupo já. Bota no Ela grupo pega. só. Ela tá botando mais. As lições. Olha que você tá botando. Ela tá aqui, você tá na internet, Bia? Eu fecho o celular pra ela, não tem problema não. Ela tá com a revista também. Eu tô sem celular. Deixa eu botar pra perto pra ela ter que falar muito alto. Ih, senta perto de mim. Para de fugir de mim, pelo amor de Deus. Aqui, Bia. Eu tô na 164, conforme você tá mudando. Então, na página que eu tô mudando, você vê de um lado pro outro onde que tá.
Enfim. Então, o número 7 vai dizer: a salvação no Antigo Testamento jamais teve por base a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. Então, mesmo que o povo guardasse todos os mandamentos perfeitamente, as leis morais, civis e cerimoniais, eles não tinham salvação. A salvação não vinha por isso. Da onde que vinha a salvação? Vocês sabem me dizer? Naquele tempo. Entendi tudo. Sim, não era perfeito, mas eles faziam sacrifícios. Né? Sim, exatamente. Os sacrifícios que levavam o povo à salvação, não o cumprimento da lei. Uma coisa que eu até anotei aqui é uma coisa importante. A lei, ela só era um direcionamento. Ela não era a salvação, não era por onde eles encontrariam salvação, mas era o direcionamento à salvação. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser salvos. Então, daí que vinha a lei. E aí a gente vai falar mais daqui a pouco sobre graça, que vai ter muito esse ligamento com a lei, né? Porque hoje em dia, a gente entende que Jesus veio para nos salvar e não para anular a lei, mas para que ela fosse cumprida nele. Continuando a leitura no 7. Inerente no relacionamento entre Deus e Israel estava o sistema de sacrifícios, foi o que a gente acabou de falar, mediante os quais o transgressor da lei obtinha perdão quando buscava a misericórdia de Deus, com sinceridade, arrependimento e fé, conforme a provisão divina expiatória mediante o sangue. Ou seja, o perdão, ele vinha dos sacrifícios, do sistema de sacrifícios. Amém? Número 8. A lei e o conserto do Antigo Testamento não eram perfeitos nem permanentes. A lei funcionava como um tutor temporário para o povo de Deus até que Cristo viesse. Eu vou abrir aqui em Gálatas 3, 22 ao 26. Vocês não precisam abrir se não quiserem. Vou ler aqui. Gálatas 3, 22 ao 26. Então a gente vai entender aqui que a lei ela não era algo permanente ou perfeito. Primeiro, não era permanente porque ela iria até certo ponto. Em determinado tempo na história, Jesus veio e a lei agora passa a não levar a salvação como levava antes. Porque agora o sacrifício é por meio da graça de Cristo. Então vamos lá. 3, 22 ao 26 vai dizer: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Prestem atenção nisso aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei não é a porta de salvação. A lei é o direcionamento, é a seta que aponta para Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, somos salvos por fé e não por lei, não por obras. 25. Mas, tendo vindo a fé, já que não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, à lei. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Nós não somos filhos de Deus mediante a lei. Nós somos filhos de Deus mediante a fé. Exatamente. Então, a lei, ela é... A gente pode excluir a lei? Não. Ela é importante. Ela é importante. O lei é uma bagunça, mas Jesus falou até, inclusive, que ele não veio anular a lei. Exatamente. Ele veio cumprir. Exatamente. E é muito interessante que a lei ela só se cumpre perfeitamente em Cristo. Nós, com as nossas falhas humanas, nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Tanto que a própria Bíblia vai dizer, a lei e o conserto do Antigo a própria revista vai dizer, a lei e o conserto do Antigo Testamento não eram perfeitos, nem permanentes. Amém? E nós somos um povo privilegiado, porque eles lá, antes, eles viviam somente à base de lei. Não existia a graça. A graça veio com Jesus, veio a lei e a graça. Mas Jesus não veio cumprir a lei, veio cumprir com lei. Mas só que dentro dessa lei existe a misericórdia, existe a graça de Cristo. Então somos privilegiados. E se você
As pessoas sabem que vai ser punido se fizer, mas elas fazem. Então, isso significa que a lei ela não é perfeita. Só Jesus, só quem conhece Jesus realmente que consegue cumprir a lei. Sim, fala. Oi? Fala. Não, parece que vai ser punido. Hã? Parece que vai ser punido. Ah, sim. E é interessante que você percebe que na época o povo existia a punição severa. Era uma punição de vida, de morte. Né? Hoje não, a gente vê que mesmo o povo não cumprindo com a lei, com nossos princípios, ou com a lei física, a lei civil, lei moral, etc., elas não são punidas da maneira que elas são punidas, pois a punição vai vir quando Jesus vai à sua igreja. Sim. É isso. Não sei se eu estou certo. Número 9. A lei foi dada por Deus e acrescentada à promessa por causa das transgressões. Ainda em Gálatas 3, a gente vai lá para o versículo 19, que vai dizer: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, está se falando de Jesus, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É importante a gente, uma vez o Valente até deu um exemplo aqui, eu acredito até que foi na escola bíblica que ele falou isso. Por que, por exemplo, em casa, quando a mãe compra um sofá novo, por que ela fala que não pode pular no sofá, não pode comer no sofá, não pode fazer alguma coisa em cima do sofá? Porque em algum momento os filhos fizeram alguma coisa no sofá. E o que aconteceu? Estragou o sofá. Então a lei, ela é para que a gente seja, sei lá, para acabar com a gente? Não, pelo contrário. É para nos proteger e proteger aquilo que a lei está sobre. Essa lei posso proteger da mãe. Proteger da mãe. Sim, proteger da mãe. Mas proteger também o sofá, né? É mais da mãe. Mais da mãe também. Mais da mãe. É isso aí. Vamos lá, gente. Esse entende. Esse amado, viver nessa terra. Vamos lá, gente, continuando. Tinha o propósito de prescrever a conduta de Israel, definir o que era pecado, revelar aos israelitas sua tendência inerente de transgredir a vontade de Deus e de praticar o mal e despertar nele o sentimento da necessidade da misericórdia, graça e redenção divinas. Então a gente vai ver aquilo que eu falei antes. A lei tinha um propósito. Ela tinha o propósito de guiar o povo em passos que agradassem ao Senhor, que fizessem com que eles tivessem um sentimento de misericórdia, de graça, né? A necessidade, um sentimento de necessidade, de misericórdia, graça e redenção, ou seja, que eles sentissem, que eles soubessem pela lei que eles precisavam do Senhor, que eles precisavam de provisão divina, que eles precisavam de graça e redenção. A gente vai lá para Romanos 3, agora, a gente vai dar uma passeada por Romanos. Antes de Gálatas. Romanos 3:20. Amém? Romanos 3:20 vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Ou seja, através da lei a gente tem conhecimento de onde nós pisamos, de onde nós estamos indo. Pela lei, né, o Senhor vai dizer que ele é o caminho. Pela lei a gente consegue entender se a gente está se desviando do caminho. Né? A lei são as setas, é como se a gente tivesse uma estrada e não tem aquelas placas, tipo assim, retorno a 200 metros. A lei é mais ou menos isso. Ela vai nos direcionar nesse caminho, mas ela não é o caminho. Amém? Continuando. Agora a gente vai para Romanos 5:20. Só um pouquinho mais à
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. 8:2. Romanos 8:2, por favor. Oi? Nem chegou no 5. Cadê? Tá doido. Isso aí. 8 o quê? 8:2. 2. Você sabe o que é, né? Senta do lado da Bia aqui que ela vai te ajudar. Não, já achei. Amém. 8:2 vai dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Uma coisa que eu anotei aqui, importante. A lei foi dada para definir limites. Aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. Amém? A lei é um direcionamento. Lá continuando no 9, não, já acabou já. No último parágrafo da página 164. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. De novo, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Mais uma vez, para a gente entender isso aqui. A lei foi dada por quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. A lei é a condução. A lei ela nos foi dada não para que sejamos salvos por ela, mas para que nós sejamos guiados por ela. Amém? A lei não pode ser excluída, mas a lei ela não nos salva. Então, a palavra vai dizer que nós, pelas obras, nós não somos salvos. Então, não adianta eu só cumprir a lei e não estar em Cristo. E essa lei, ela só vai valer para aqueles e aqueles que vão ser guiados por essa lei, se eles tiverem o Espírito Santo de Deus. Que, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que te leva ao caminho de Cristo. Né? Então, é necessário a lei, mas é necessário buscar essa presença, buscar o Espírito Santo, para que você possa, que o Espírito Santo, ele faz com que você venha se arrepender. Ele traz à tua memória que dentro da lei você está errado. Você precisa se consertar. E até hoje os judeus eles vivem na lei justamente por isso, porque eles não entenderam que Jesus é o caminho. Exatamente. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci o que eu ia falar. Sim. Lembrei. Uma coisa muito interessante é que a lei, ela não é feita, ela não é cumprida para que a gente seja salvo, mas pessoas salvas cumprem a lei. Amém? Quando nós estamos em Cristo, como o pastor falou, o Espírito Santo, ele nos guia a cumprir a lei. Não tem como a gente, por exemplo, usando ainda aquela analogia da estrada e das placas, não tem como a gente estar fora das placas e seguir o que a placa, fora da estrada e seguir o que as placas estão dizendo. Se eu estou fora da estrada, como é que eu vou virar a 200 metros no retorno se eu não estou nela? Não tem como. Ou então, sem o Espírito Santo, ela se torna uma pessoa cega e ela já não vai ter capacidade de cumprir a lei. Exatamente. É como se você estivesse dentro de um carro e sem o Espírito Santo esse carro tivesse um vidro totalmente preto. Você não tem como ver a placa que te guia nesse caminho. Aleluia. Então, tá gravando aí? Tá. Que bom. Então, continuando, gente, agora lá na página 165. Vê se tu acha aí, Bia, no celular. Eu acho que tá meio embolado. Só voltando um pouquinho. Por isso já não se deve mais buscar a salvação. Desculpa, gente, página 164 ainda, que eu não terminei de ler. Mas já indo para 165. Mas agora que Cristo já veio, finda esta função da lei como supervisora. Agora ela não supervisiona mais a gente. Por isso, já não se deve mais buscar a salvação através das provisões do antigo conceito, nem pela obediência às suas leis e ao sistema de sacrifícios. Quando a gente fala aqui das leis, gente, a gente está falando muito do sistema de sacrifícios. Porque o sistema de sacrifícios, ele exigia leis, né? Haviam leis cerimoniais sobre aquilo. E justamente o que era lei naquela época, agora já está cumprido em Cristo. Então não tem necessidade de eu vir aqui, domingo, pegar um bode, jogar aqui, queimar, cortar,
jogar o sangue no altar, não tem mais por que fazer isso. Naquela época assim. E você ficava cheio de sangue. É porque Jesus já fez isso. Exatamente. Jesus é o Cordeiro de Deus. A palavra quer dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. O que ela está querendo dizer quando fala que Cristo é o Cordeiro de Deus? Porque naquela época, cordeiros, animais eram mortos sacrificialmente para que pessoas tivessem seus pecados perdoados. Então, quando a gente fala que a gente não deve buscar a salvação através da lei, a gente está dizendo que o quê? Não é mais necessário pegar um animal e sacrificar, porque Cristo já fez isso. Amém? É interessante, se você pensar direitinho, naquela época, a vida de Cristo, para o sacrifício pelas nossas vidas, você pega lá antes de Cristo e percebe que os animais, eles eram indefesos, eles não tinham defesa, eles não conseguiam se defender. Mas Deus envia seu Filho, o qual poderia até se defender, poderia até se proteger daquilo que ia acontecer, mostrando para o homem como você deve permanecer fazendo a perfeita vontade de Deus, sendo um homem. É esse exemplo que ele está dando. Porque o próprio Jesus, ele podia falar, eu não vou passar por isso, acabou, mas teria que cumprir a lei do Pai. Ele era obediente, ou ele é obediente. Ele está mostrando a obediência. Olha, eu sou humano, eu poderia rejeitar isso tudo, mas eu estou fazendo isso por vocês. Estou indo. Então vocês também deveriam ser imitadores de Cristo. E Ele quer isso, que nós adorem em espírito e em verdade, e que faça a vontade do Pai até a vida e buscar a sua igreja. Sim. Amém. Amém, isso aí. Até ele fala, né? Jesus fala. Pode falar. Eu não sei se está certo, mas é um dos atos que da Bíblia também que cumpriu a lei foi Jesus quando não foi certo, pegaram a lei dele morrer, e ele foi lá, mesmo ele não certo, ele foi lá e decidiu cumprir a lei. Exatamente. Até completo o que eu ia falar, porque eu ia falar que Jesus, ele fala que, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois ele completa dizendo que a vontade do Pai fosse feita, e não a dele. Então, Cristo, sendo Deus, cumpre o que realmente. Exatamente. Ou ele estava mostrando, talvez ele pode estar mostrando, quando fala faixa de municipais, a dor que estava, era tão grande que ele sentia dor. Com certeza, Ele sentia dor. Aí a faixa de municipais, a dor era muito grande para suportar aquilo, só Deus mesmo. Exatamente. Com certeza. E um Deus que ama muito o seu povo. Porque, gente, eu acho isso incrível, porque o próprio Deus desce na terra para morrer por sua criação. Isso é assim, de explodir a cabeça, porque Se torna homem. E você indo mais além, e você começa a refletir aqui, mediante esse estudo, Deus não precisava fazer nada disso, né? Exatamente. Se ele quisesse criar uma nova geração, ele criava. Não é isso? ele não precisava e a gente não merecia É isso. isso aí. Mas ele resolve nos dar uma oportunidade. Exatamente. Se isso não é amor, gente, eu não sei o que é, não. Graça, misericórdia, tudo isso. Amém? A gente vai falar sobre graça agora. Então, a salvação agora tem lugar de conformidade com o sistema, com as provisões do novo conceito, a saber, a morte expiatória de Cristo, que a gente estava comentando agora. A sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de servir a Cristo. Vamos lá agora falar sobre graça, na página 165. Amém? Nós terminamos agora de falar um pouquinho sobre as leis e agora a gente vai fazer esse paralelo com a graça. Amém? A palavra graça, que é o favor que a gente não merece, tem a sua origem do grego. Essa palavra aí, que eu não sei se a pronúncia está certa, mas no português, bem em português mesmo, seria charis, mas provavelmente deve ser caris ou caris. Então, caris tem a origem grega, né? Essa é a palavra aí, que seria a origem da palavra graça. É uma palavra que envolve muitos sentidos, tais como graciosidade, atrativos, favor merecido, cuidados ou ajuda graciosa, boa vontade, dádiva, favor divino demonstrado para com o absolutamente indigno. Repetindo, favor divino demonstrado para com o absolutamente indigno. De novo, favor divino demonstrado para com o absolutamente indigno.
nós somos absolutamente indignos da graça de Deus. E Ele nos dá a salvação por meio de graça. Ou seja, nós não merecemos, mas por sua bondade e misericórdia e graça, Ele nos salva. Ou seja, é como se, sei lá, a gente estivesse de frente com um juiz, matei meio um monte de gente da população, e aí o juiz fala assim, amém, está perdoado, pode ir para sua casa, você não fez nada, vem, vai lá. E Nos constrange, né? exatamente, o que a gente espera? A gente espera o inferno, a gente espera a condenação. Porque é isso que a gente merece. Exatamente, é isso que a gente merece. Quando a gente fala assim, quando a gente vem pregar o Evangelho, por que são boas novas? Por que são boas notícias? Porque o que a gente merece, o nosso destino como pecadores é o inferno. As boas notícias é que há salvação, é que o inferno não é mais o único local para onde a gente tem, para onde é o nosso destino. Nós agora somos salvos. Então por isso que quando a gente fala do Evangelho, são boas notícias, há salvação. Então, continuando. Graça é a bondosa e imerecida disposição de Deus para com todos os homens, resultante do seu infinito amor. Ou seja, a graça é a disposição de Deus em nos salvar, mesmo que nós não mereçamos salvação. Amém? Eu penso, isso é um pensamento meu, né? Eu penso que há duas coisas que eu acho muito bonita na parte de Deus, né? Algo que a gente recebe de Deus. Primeiro, a escolha, o direito de escolha, né? O livre-arbítrio. E a segunda, a graça. Porque o livre-arbítrio é o poder, assim, você pode decidir. Ou seja, ele não nos diz o que fazer, mas sim a gente que decide. E segundo, a graça, porque ele decidiu. Entendeu? Eu acho isso muito lindo. Eu acho que ele mostrou isso desde lá de Eva e Adão, né? Com certeza. Ele podia ter mais severo punir os dois, né? Exatamente. Ali no início ele já podia, mas não, vou deixar você escolher. Sim, interessante é que o Senhor, ele escolhe com pele de animal. E isso já é uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que a Bíblia, desde o início, ela aponta para Cristo. Esse ato de cobrir Adão e Eva com pele de animal já estava apontando para Cristo. Vocês serão cobertos. Exatamente, vocês serão cobertos. O pecado de vocês, a nudez de vocês será coberta. Então, eu acho isso muito interessante mesmo. Gente, a Bíblia aponta o tempo inteiro para Cristo, desde o início ao fim. Continuando. E ele tentou ali com Abraão, né? O seu único filho, né? Exato. Deus tentou com Isaac colocar, mas falou, não, vou prover, eu vou enviar meu filho, entendeu? E foi aí que Deus mostrou a sua boa vontade para a humanidade. Sim, a Bíblia vai até dizer que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, Jesus não é o plano B. Jesus é o plano A desde o início. Deus sabia desde o início que ia acontecer e Jesus já estava morto desde o início. Aquilo já estava, se a gente for botar na nossa visão, né? Porque a gente tem uma visão limitada de tempo. Então, se a gente fosse botar na linha do tempo, é como se Deus, lá em Gênesis, ele estivesse olhando a linha do tempo anos depois e vendo que Jesus já estava morto. Ele já tinha sido morto e ele já estava ressuscitado. Então, início, princípio, fim e início de novo. Até porque para Deus não existe tempo. Exatamente, ele é atemporal. Ele é atemporal. Então o tempo para ele não existe. Ele existe para a gente. Uma vez o outro catecisão falou uma pegadinha aqui, achei interessante que ele falou que Deus não existe. Aí realmente, não existe, porque se ele existisse, existia tempo para ele. Exatamente. Como ele é atemporal para ele, Deus não existe. Interessante, ele não foi criado, entendeu? Ele é, então ele não existe. Muito forte essa palavra. Essa é muito profundo, né? É profundo, porque se você pensar, os ateus falam isso. Deus não existe. Realmente, Deus não existe. Ele é. Ele é. Então, desde o princípio. Exatamente. Sempre foi ele. Meu Deus. A
Continuando aqui. Chegou alguém, Deus existe. Deus não existe, não. Deus existe, mas Ele é. já repita logo. A graça é a resposta divina a toda a miséria e necessidade humana. A graça envolve temas como perdão, reconciliação, regeneração, justificação, salvação em seu aspecto inicial, progressivo e final. A longanimidade de Deus, a infinita misericórdia de Deus. Olhando para a condição humana, temos que admitir que o homem não merece nada de Deus, muito menos a salvação. A salvação da alma não é dada pelo merecimento humano. Gente, vamos focar nisso aqui. A graça, ela está apontando para um favor imerecido. Então, quando a gente fala de graça, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, eu não mereço ser salvo. O que eu mereço é a condenação eterna. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade e disposição, sem que eu merecesse, Ele me salva e me dá a vida eterna. É só para quem se submete. Exatamente. Ele fala no texto aqui que não merece nada. Exatamente. Não é só salvação, não. Nada. Nada está dizendo outras coisas. Você não é merecedor de nada. Não, mas você não é merecedor. A gente, né? Não somos merecedores de vida, não somos merecedores da casa que nós temos, não somos merecedores das nossas famílias, não somos merecedores do nosso trabalho, da nossa escola, do lugar onde estamos pisando, não somos merecedores de absolutamente nada, mas tudo. Por que a gente fala tanto de gratidão? Porque até a Amanda ora muito assim, né? Senhor, muito obrigada pelo ar que respiramos, por estarmos vivos. E eu acho isso muito interessante, gente, porque o ar que nós respiramos é graça. O chão que a gente pisa é graça, porque a gente não merece isso. O que a gente ganha a partir do momento que Adão e Eva pegam no Jardim do Éden? A morte. É isso que a gente ganha. Eu postei há pouco tempo em casa que aconteceu, um planeta passou muito próximo um asteroide, passou muito próximo do nosso planeta. Ninguém viu. Cientistas que monitoram isso o tempo todo não viu esse asteroide. Ainda bem que ele era um asteroide pequeno, né? Em relação à Terra ele era pequeno, do tamanho de um carro. Mas poderia ter sido um grande, né? E eles não viram, por causa da posição e tal. Eles monitoram isso e não viram. E eu coloquei lá, Deus, todos os dias Ele nos dá livramento que nós não vimos. E ainda assim, teve pessoas que não entenderam nada disso, entendeu? Mas eu vejo isso, graça. Deus livrando a criação mesmo sem a gente merecer, né? É um amor incondicional, apesar de nós, apesar do que nós somos e do que nós fazemos. Vamos lá. Continuando, a Bíblia diz que todas as justiças humanas são como trapo de imundícia diante de Deus. Isaías 64:6. Vamos lá, rapidinho. Depois o Salmo, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí vocês encontram Isaías. Isaías 64:6. 64:6. Quem achar pode ler, por favor. Todos nós tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Gente, qual é a sua versão que você está lendo? A minha é mais fácil. Aqui, NTLH. Tá. Nova tradução da linguagem de hoje. Achei muito interessante essa versão. Que fala só o final do versículo, por favor, Mateus. Final? Do vento. Somos como folhas secas, e os nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Amém. Qual é a minha versão aqui? Oi, pastor? Pode falar. É a mesma versão minha. Porque a dele é nova tradução. Minha nova tradução também. Aqui o meu não é nova tradução. A minha normalmente é
Ferreira de Almeida. Ah, sim. A minha está assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Essa última parte eu achei muito interessante. As nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É a mesma coisa que dizer que as nossas iniquidades são como uma ventania que nos levam para longe. Eu achei bem profunda essa tradução. Eu não tinha visto na NTLH. Interessante. Muito interessante. Os nossos pecados, eles nos levam para longe de Deus. E as nossas justiças, ou seja, as nossas boas ações, o que a gente acha justo, são como trapos imundos para Deus. Ou seja, o tombo ele é violento, né? Está falando de vento, coisas. Você acaba se tornando tão sensível, ele é tão frágil, que ele carrega. Exatamente. Para longe. Hoje está forte, hein, gente? Assim, Hoje coisa tá. Coisa tá. Para, Marquinhos, bom para. hoje, hein, gente? Meu Olha, eu Deus. tenho só me beliscando nas costas. Senta aqui. Na frente. Poxa. Imagina isso. Dessa. Sai, senta aqui. Vamos lá, gente, continuando. Vendo